Bom dia, pessoal. Eu sou o Vinícius Passos. Hoje estarei sendo host desse webinar. É sobre MDR da Kaspersky para segurança superior e ampliação de cobertura. Antes de começar o webinar, de fato, a gente tem alguns avisos, tá? Primeiro é que a ideia hoje desse webinar é estar compartilhando experiências, tá? Então, fiquem à vontade para estar fazendo comentários, fazendo perguntas. O Felipe, que é o palestrante de hoje, também vai comentar um pouco das experiências que ele teve na utilização de MDR da Kaspersky. Outro ponto também é que será um webinar gravado e o certificado vai ser enviado ao final do evento. Ainda sobre o certificado, é importante para receber ele, você está preenchendo o formulário no final do webinar. O nosso time aqui da Dinamio vai, durante o webinar, também estar compartilhando é, o link, tá, para acesso a esse formulário. Para fazer perguntas, utilize um botão Q&A, que ao final a gente vai ter uma rodada de perguntas e respostas, e é a sua oportunidade de tirar aquela dúvida que ficou pendente. A palestra, caso você já use um produto da Kaspersky, especificamente o MDR, também é a oportunidade de você estar tirando essa dúvida junto com o Felipe. E claro, não esqueça de nos seguir em todas as redes sociais, @Dinamo Tecnologia, e caso algum do conteúdo apresentado no webinar lhe chamou a atenção, despertou interesse, você quer fazer uma demo da solução ou uma POC da solução, entre em contato com comercial@dinamio.com.br. Sobre a programação, a gente vai abordar inicialmente um pouco sobre a Dinamio e nossos produtos. Após isso, a gente já vai seguir para a apresentação, né, a palestra do Felipe de MDR, e ao final a gente abre para perguntas e respostas. Sobre a Dinamio, nós somos uma empresa de tecnologia aqui do norte de Santa Catarina, mais especificamente da região de Joinville, que estamos atuando no mercado desde 96. Nossa, nossa área de atuação é nacional, mas também internacional, tá? Então, Europa, Estados Unidos, América Latina são áreas de atuação também da Dinamio. E então, caso você tenha, né, uma unidade internacional, pode entrar em contato conosco que a gente também consegue cobri-las. Falando um pouquinho dos nossos números, atualmente contamos com mais de 80 colaboradores, mais de 2.000 servidores administrados, 33 mil usuários em atendimento e mais de 4.000 chamados atendidos por mês. Entregamos soluções para nossos clientes em 4 pilares. Primeiro, planejamento. O segundo, projetos. O terceiro, serviços. E o quarto e último, licenças. Sobre planejamento, a gente entrega planejamentos de transformação digital, migração para cloud, consolidação do ambiente e integração de domínios em empresas. É importante lembrar que na parte de planejamento, a gente também atua com assessment de backup, de antivírus, de TI. Então, caso você queira ter uma análise do seu ambiente e de como você está, né, nos seus processos dentro e comparativamente com com recomendações, né, de soluções de mercado, né? Então, recomendação de segurança da Microsoft, da Kaspersky, da Vim, pode entrar em contato com a gente que a gente consegue fazer essa entrega para você. Na parte de projetos, nós somos parceiros Gold da Microsoft, então nós estamos habilitados também a executar projetos, tá, de produtos Microsoft, soluções Vim, Kaspersky e Corpia. Então, caso você já fazendo um rápido jabá, né, da solução que a gente vai abordar hoje, caso você tenha interesse em ter um licenciamento do MDR e da Kaspersky, pode entrar em contato conosco, porque a gente não apenas consegue estar licenciando, mas também fazendo implementação, tá? Deixando todo o setup configurado para você. E por fim, soluções da Manage Engine, na parte de projetos. Sobre parte de serviços, atuamos com operação de data center, service desk, gestão de patches, gestão de backup, monitoramento, NOC, SOC, eh, sustentação de segurança e contrato de suporte 24/7. Um dos diferenciais do nosso serviço e atual carro-chefe da Dinamio é a nossa proatividade na entrega.
e claro, né, o nosso alto nível de desempenho na entrega e na manutenção e no suporte ao negócio, né, à operação ali no dia a dia. Então, pode estar entrando em contato com a gente, caso você queira, né, ter essa área de serviços da Dinamio fazendo parte dos seus parceiros. Por fim, licenciamento, a gente atua hoje com Citrix, Scorpia, Kaspersky, Managing, Microsoft Vim. Então, caso você queira conhecer ou cotar alguma dessas soluções, pode entrar em contato conosco por comercial@dinamio.com.br. Pessoal, essas seriam as palavras aqui sobre a Dinamio, né, e sobre os nossos serviços. Agora a gente vai partir para a palestra que será ministrada pelo Felipe sobre MDR da Kaspersky para segurança superior e ampliação de cobertura. Show de bola. Felipe, a palavra é toda sua. Oh, valeu, Vini. Brigadão. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Costa, sou especialista em Kaspersky pela Distec, né? Então, precisando, né, de qualquer coisa, né, sobre Kaspersky, sobre outros produtos, tá? Não só sobre o MDR, pode contar com a gente, tá? A gente fica aqui à disposição. Bom, só reforçando, né, sobre o webinar, qualquer pergunta que vocês tiverem, vocês podem colocar na parte ali de Q&A, tá? Que aí no finalzinho da apresentação a gente responde. E aqui hoje a gente vai falar um pouquinho sobre MDR, né, gente? O que que é MDR, né? Então a ideia de detecção e respostas gerenciados, beleza? Então, vamos falar um pouquinho de Kaspersky, porque quando a gente fala de gerenciamento de detecção e resposta, é legal a gente entender quem é que está gerenciando isso daí para a gente, né? Tem que ser alguém que conhece, tem que ser alguém que sabe, né? Tem que ser algum expert em segurança, tá? Então, é legal, vou fazer um overview sobre a Kaspersky, tá? Falando da empresa em si, que é importante a gente entender que a Kaspersky, quando ela nasceu, ela já nasceu voltada para a segurança e olhando para a segurança, tá? Então, quando a gente tem um foco, quando a gente é especializado em alguma coisa, a gente acaba ficando muito bom, né? Então, hoje a Kaspersky é um dos 5 maiores fabricantes de segurança ali para endpoint do mundo, tá? Global. 80% aí das nossas operações são globais, tá? E eu trago aqui alguns números, tá? Então, a gente está presente em praticamente 200 países e territórios, tá? Ao redor do globo. A gente tem mais de 34 escritórios regionais por todo o mundo, incluindo o Brasil, tá? Nós temos aí 800 patentes registradas para a Kaspersky, nós temos 400 milhões de usuários ativados em todo ano, tá? E esse número vem aumentando. E nós interceptamos aí basicamente 400 mil ameaças por dia, beleza? E aí é legal a gente falar, quando a gente tem tudo isso, a gente não adianta só nós termos, né? Não adianta só a gente só a gente falar isso, né? A gente tem que comprovar. E aí eu trago dois gráficos aqui para vocês que é bacana da gente olhar, que é um gráfico, esse primeiro gráfico aqui só foram testes independentes que todos esses fabricantes se colocaram à prova, tá? Isso aqui é uma junção, né, dos últimos 10 anos, tá? De 2013 até o ano passado. E se a gente for interpretar esse cara aqui, tá? No eixo X dele, nós temos a quantidade de testes independentes que cada fabricante se colocou à prova neste período, tá? No eixo Y, a gente tem a quantidade de pódios que cada fabricante teve, beleza? Primeiro, segundo e terceiro lugar. E o tamanho da bolha, a gente vai considerar que é a quantidade de primeiros lugares que cada fabricante teve. E a gente vê que a Kaspersky ela se sobressai aqui. Tudo isso por conta da construção do seu produto, da construção da sua solução e do time da Kaspersky realmente, tá? Um outro gráfico que eu trago aqui para vocês foi um teste, né, que o AV-Test promoveu lá na Alemanha em 2021 contra ransomware, tá? Então esse teste ele foi muito bacana porque o pessoal do AV-Test pegou dois cenários, tá? Então foi do endpoint, tá? Dos arquivos do endpoint e infecção dos arquivos de uma pasta compartilhada, tá? E a gente utilizou, né? Foi utilizado ali no AV-Test samples de malwares reais, tá? Não foi utilizado ransomwares conhecidos, né? E utilizados como Lockbit, como Cont, como Pisa. São famílias de ransomware que são utilizadas hoje por cybercriminosos. São ransomware que eles foram construídos, né?
e a gente acabou detectando isso por conta de engenharia reversa, são ransomware que eles são construídos justamente para burlar proteção, burlar anti-ransomwares, né, e realmente ter ali sucesso no que eles vieram fazer, tá? Esse teste ele foi feito em 3 partes, tá? De forma resumida. Eu deixo aqui um QR Code para quem quiser ver ali toda a documentação da V-Teste, tá? É um documento pequenininho, são 20 e poucas páginas, tá? Ele é muito bacana de ler sobre isso ali, vai detalhar também os malwares utilizados e cada resultado. Mas basicamente foi um teste em 3 etapas, tá? Então, o primeiro teste, uma vez feita a POC, né, do malware, feita ali a infecção, é um teste de detecção, um segundo é um teste de bloqueio e terceiro é um teste de rollback, tá? Então, a terceira etapa é fazer o rollback de tudo que o malware alterou no ambiente, beleza? E a gente vê aqui Kaspersky juntando todas as etapas, todos os cenários, né? Ela foi a única que se manteve em 100%, tá bom? O restante acabou falhando ali em alguns pontos, tá? Pontos esse que a Kaspersky ela conseguiu trabalhar um pouco melhor por conta de toda essa bagagem que nós temos, né? Então, aqui eu trago, primeiro ponto, são algumas famílias de malwares e alguns grupos que a Kaspersky ela acabou trabalhando, né, e acabou identificando durante a vida, né? A Kaspersky tem hoje 28, 29 anos, né? Ela nasceu ali em 96, 97, está com 27 anos, né? E aí eu consigo trazer aqui, né, alguns pontos específicos, como por exemplo, é o grupo Lazarus, que é um grupo muito ativo na comunidade de cibersegurança. E aqui não foi uma descoberta em si da Kaspersky, mas a Kaspersky ela apoiou muito no WannaCry em 2017. Então, quem pegou o WannaCry e tinha Kaspersky não sofreu na época, tá? E isso aconteceu por alguns motivos, tá? A Kaspersky ela consegue promover essa proteção, primeiro porque ela tem um time específico de pesquisa, que é o nosso GREAT. Tá? GREAT, a tradução da sigla é Time Global de Pesquisa e Análise, tá? E ele é composto por profissionais de todo mundo. Então, podem ver aqui que são grupos, né, de áreas mundiais. Então, Latam, América do Norte, Europa, APAC, né? Então, são profissionais dessas áreas aqui, especialistas em cibersegurança, tá? E qual que é a ideia? Hoje existem campanhas, existem malwares que são específicos, tá? Para uma determinada região. Então, o malware do boleto, até o golpe do boleto, o golpe do Pix, é específico para o Brasil, tá? Não vai ter o golpe do boleto na Europa, tá? Assim como existem hoje golpes, existem hoje approaches maliciosos, approaches criminosos em outras áreas que não tem no Brasil. Então a Kaspersky ela junta todo esse time, né, para justamente ela ter essa excelência. E é legal a gente falar que aqui na Latam o diretor, tá, do Great Latam é um brasileiro, que é o Fábio Solini, tá? Então nós temos brasileiros aqui dentro também, tá? E aqui eu trago uma arquitetura da Kaspersky para tentar explicar de uma forma um pouco mais gráfica para vocês o que a Kaspersky ela traz para a gente, tá? O que ela traz de inteligência para ela conseguir entregar para vocês um produto de MDR, conseguir entregar uma detecção e resposta gerenciada. Tá? Então, se a gente for ler isso daqui, a gente vai entender que a gente tem aqui, né, uma infraestrutura da Kaspersky, tá? Então nós temos aqui os nossos experts, o time da Kaspersky ele está aqui. E a primeira coisa que a gente faz é coletar dados globais, tá? De reputação, de detecção, enfim, tá? Dados globais são públicos, né? A gente coloca esses caras crus ainda aqui para dentro, tá? Esses caras não estão processados. E nós temos outras fontes de coletas de dados, agora não pública, mas sim nossa, tá? Da própria Kaspersky. Então nós temos o Great aqui, que o Great ele vai nutrir essa infraestrutura. Nós temos o grupo, né, o Anti-Malware Research, nós temos o GERT, né? Então a gente tem ali outros grupos, né? A Kaspersky tem muitas iniciativas. Tá? Então a gente trabalha muito com Interpol, a gente trabalha com Europol, a gente protege indústrias públicas e privadas, outros segmentos, né, públicos e privados. Kaspersky ele é muito presente. E tudo isso a gente nutre a nossa inteligência para conseguir proteger vocês melhores. Tá? Então, esses grupos eles vão nutrir a nossa infra, tá? A Kaspersky ela vai trabalhar também com inteligência open source, também vai nutrir. A gente também vai trabalhar com crawlers, né, que são bots de identificação, bots de pesquisa, né, para trazer ali informações que a gente acaba precisando.
ter, né? Então traz para cá também. E tem também armadilhas, né? Então a gente tem honeypots, plant traps, botnet tracking. Isso aqui nada mais é do que recursos que a Kaspersky possui para trazer mais informações de campanhas que estão ativas. Então, como que a gente vai descobrir se tem uma campanha, sei lá, do malware Quasar, por exemplo, ativa hoje por um determinado grupo? Então, na hora que o malware ele cai numa dessa armadilha, a gente pode começar a trabalhar, a gente pode começar a olhar de uma forma de, vamos fazer uma engenharia reversa, vamos entender para onde que esse cara está se comunicando, na onde que está esse controle, esse servidor de comando e controle, né? Então a gente vai puxar tudo isso, tá? E a grande ideia é a gente trabalhar e a gente processar, tá? Tudo isso aqui que a gente coletou. Então a gente vai processar. E aí, aqui dentro a gente vai ter. Perdão, gente. E aí aqui dentro a gente vai ter o nosso Threat Intel, a gente vai ter a nossa KSN, a gente vai ter pontos de inteligência que a Kaspersky ela vai conseguir colocar em alguns determinados produtos, mas todos sempre vão ter um ponto de inteligência da nossa infra. Então, sempre que o usuário, né, independente do produto, ele precisar de alguma informação, de algum enriquecimento, de alguma coisa que fale sobre o que está acontecendo no ambiente dele, a nuvem da Kaspersky ela vai devolver essa informação. Tá? Então ela vai devolver isso daí de forma enriquecida. Tá? Às vezes até um certo ponto, às vezes ela vai trazer muita informação, tudo vai depender do produto e da necessidade que o usuário tem. Tá? Então a Kaspersky ela vai conseguir prover, tá, esse serviço. E aí a gente pode falar um pouco do MDR, tá? Porque o que é o MDR? O que é a resposta, detecção e resposta gerenciada? É quando a gente traz para nós o entendimento do que está acontecendo no ambiente de vocês, tá? E a gente vai ajudar o Security Admin a responder aquilo, a detectar aquilo. Né? A nossa ideia é economizar tempo num time de segurança. A gente sabe como um time de segurança ele custa caro. Ainda mais você ter especialistas em segurança já num nível não júnior mais, né? Mas pelo menos um pleno, já indo para um sênior, de repente algum expert realmente sim em segurança, né? Então a ideia do MDR é justamente isso. Tá? É colocar os especialistas do SOC da Kaspersky à disposição de vocês, tá? Para entender o que está acontecendo no ambiente, tá? É justamente apoiar o time de segurança, tá? Isso vai ajudar no quê? Bom, a gente vai receber a telemetria do ambiente de vocês 24/7, né? A gente vai entender tudo o que está acontecendo e a gente vai conseguir analisar, por exemplo, se tem falso positivo, se aconteceu alguma coisa, se tem realmente alguma coisa errada ou não, tá? E aí a gente vai orientar vocês, a gente vai trazer umas respostas, né? Então, aconteceu alguma coisa que eu, Security Admin, achei estranho. Eu vou abrir um incidente e vou perguntar para o SOC da Kaspersky o que que eles estão achando. Eles receberam essa telemetria. Às vezes eles não abriram um incidente porque eles viram que é um falso positivo. Não vou abrir um incidente. Às vezes eles abrem um incidente falando que é um falso positivo. Às vezes nada acontece, você vai lá, você abre seu incidente e fala assim, meu, aconteceu isso, isso e isso, tô achando suspeito, tô achando estranho, né? O que que vocês acham? Então vai falar, é falso positivo? Não, isso realmente é positivo, né? Então, o que a gente chama de true positive, né? É um positivo positivo, positivo verdadeiro. Então, eles vão falar se realmente é ou não e eles vão ajudar a gente, né? Ajudar o security admin a responder aquilo, tá? E isso vai seguindo como? É bem simples, tá? Na verdade. Para quem já tem Kaspersky, então, é muito mais tranquilo porque você não precisa reinstalar um produto novo, tá? Você só ativa o componente do MDR no agente que já está lá no seu endpoint. Então, o seu agente, ele vai mandar os metadados para um ponto de nutrição, onde ele vai ser nutrido e esses metadados, tá? Toda essa telemetria vai ser enviada para o SOC da Kaspersky. E no SOC da Kaspersky a gente vai ter os nossos especialistas, a gente vai ter os nossos experts, né, os nossos security analysts, né, dentro do nosso SOC, olhando ali para o seu ambiente. Entendendo se teve algum incidente realmente, eles vão devolver num portal do MDR, tá? Agora não é só na console que vocês já possuem da Kaspersky, mas sim num portal separado, né? Uma visibilidade completa, vai mostrar os incidentes, vai mostrar os alertas aqui, né? E através desse portal, eles vão orientar o security admin a responder aquilo no ambiente dele,
tá? Então, a gente vai trabalhar dessa maneira, é um ciclo muito tranquilo, é muito simples, só que ele vai ajudar muito, tá? É legal falar que o MDR ele era um produto que, inicialmente, ele era utilizado pela Kaspersky. Então, era um produto nosso, que nós mesmos utilizávamos, era para utilização interna. E aí a gente viu uma possibilidade de realmente colocar para o mercado isso, afinal, ajuda muito. Então foi como se a gente tivesse feito uma análise de qualidade interna durante um bom tempo para lapidar as arestas e realmente entregar um produto redondo, né? Um produto realmente eficaz para vocês, tá? Então, como que isso aqui vai funcionar se a gente aumentar um pouquinho, tá? Então, ocorreu uma atividade maliciosa no endpoint, tá? Nessa atividade maliciosa, ela vai para ela vai, o CAS, né, o agente de segurança, vai coletar toda essa telemetria e ele vai enviar para processamento. Nesse processamento, né, a gente vai processar essa telemetria, vai armazenar essa telemetria, vai interpretar esses caras aqui, tá? Ele vai passar por um ponto ali de nutrição, igual eu comentei, e também de filtro, tá? Então a gente vai ter ali um filtro de inteligência automatizada, tá? Para a gente conseguir entender o que é ou não, até mesmo para a gente também economizar o tempo dos nossos analistas, para eles conseguirem direcionar o tempo deles para um incidente real, tá? Não simplesmente para um falso positivo, não possível falso positivo, tá? É criado um alerta, né? E o SOC, os analistas do SOC da Kaspersky, eles vão analisar, vão interpretar tudo aquilo. Então, podem ver que passa por vários cheques, né? Até chegar nisso e eles publicarem realmente o incidente, né? E a parte de resposta dele, tá? Felipe, mas como que vai funcionar a parte de nutrição disso daí, cara? Então, como que a Kaspersky vai nutrir essa telemetria que ela está recolhendo 24/7 do meu ambiente? Justamente dessa maneira aqui. A Kaspersky, igual eu comentei lá atrás, ela tem vários pontos de inteligência, tá? Então, a primeira coisa que eu trago aqui é a KSN. Tá? Então, a KSN é a nossa Kaspersky Security Network. Todo produto da Kaspersky tem acesso a KSN, tá? A KSN vai nutrir esse cara. Então a Kaspersky, ela nutre a KSN, tá? A KSN, todos esses produtos, tá? Todos esses pontos aqui, eles estão sempre em atualização, estão sempre sendo atualizados. E a ideia da KSN, né, que ela é sempre atualizada, é ela ter assinaturas de malwares para ela conseguir ser uma primeira camada, por exemplo, para entender se aquele exe que eu peguei, se ele é um malware ou não. Tá? Eu vejo isso por hash, eu vejo isso de algumas formas, né? Tem formas de eu comparar as assinaturas de um arquivo, tá? Ah, quando a gente fala de Great, quando a gente fala de TIP, né, que é o nosso Threat Intelligence, e aí quando a gente fala do GERT, né, que é a nossa equipe global de respostas a emergências, a gente já fala de IOCs, né? Então, quando tem um incidente, já ocorreu algum comprometimento, tá? Então, o que é um IOC? É um indicador de comprometimento. Fala se alguma coisa está ou não comprometida de acordo com algum indicador que a gente vai dar. Então, se a gente pega, por exemplo, os IOCs do Great, o Great ele vai dar IOCs para a gente falando sobre um determinado hash de malware, um determinado IP ou uma determinada comunicação. Então, normalmente é por arquivo, né? Mas ele vai ter ali os IOCs do Great para poder nutrir, os IOCs do chip, né? Do nosso Thread Intel, também para nutrir, tá? Também vai passar por essa nutrição. Os IOCs do nosso time de respostas a emergências e os nossos HUNTs, né, que são os indicadores de ataque, também vai passar por essa nutrição. Porque a gente não vai ver apenas indicadores de comprometimento, ou seja, quando já aconteceu alguma coisa. A gente também vai ver possíveis indicadores de ataque. Então, olha, o meu computador, toda vez que eu abro um PDF XPTO, ele se comunica com um IP sei lá, a cada 1 minuto ele se comunica com um IP, esse IP está lá fora. Eu sei que esse IP é malicioso, então isso aqui é um indicador de ataque. Eu vou tratar esse cara, que seria legítimo, tá, como incidente, por conta desse indicador de ataque, tá? Então a ideia é justamente nutrir essa telemetria, enriquecer esses caras de diferentes fontes, de diferentes origens, tá, com informações distintas, para justamente a gente ter uma melhor acuracidade, tá? E aí, como que é o portal do MDR, né? O que o MDR ele vai trazer para a gente de diferente, né? Ah, primeira coisa,
desse portal aqui, né? Então a questão aqui, ele é um portal bem mais simplificado, tá? Ele traz aqui um dashboard mais brando para a gente, tá? Aqui nós temos aqui a parte de dispositivos. Então pode ver que o MDR ele não vai permitir que a gente tome muita ação, só que ele vai nutrir muito o nosso ambiente com informações. Isso aqui é uma ferramenta muito poderosa para time de segurança, tá, gente? Então, para economizar justamente o tempo de vocês, tá? Ah, Seguindo aqui mais um pouquinho, a parte de incidentes. Então, aqui são as coleções de incidentes, né, que existem dentro do ambiente, tá? Com táticas do Maitre, né, com técnicas e táticas ali do Maitre, que também faz esse correlacionamento, tá? E aqui você tem algumas possibilidades. Então, por exemplo, identifiquei alguma coisa suspeita, não sei o que que é. Eu posso abrir um incidente aqui e explicar para o time o que está acontecendo e pedir para eles olharem? Pode, eles vão ter essa informação, eles têm a telemetria lá. Então você pode pedir para eles olharem alguma coisa e eles vão falar: olha, é um true positive, igual tá aqui, ou é um false positive, né? Ou não é nada, olha, tá tranquilo, cara, nem aconteceu nada, prioridade normal, prioridade baixa, né? E eles vão classificando dessa maneira para a gente, tá? E quando a gente abre um incidente, a gente chega nessa telinha aqui, tá? Então, aqui ele vai dar para a gente uma descrição do que aconteceu e aqui tem uma descrição do que você pode fazer, tá bom? Eu vou abrir para vocês a console, eu só estou mostrando essa console aqui para vocês, porque aqui tem mais incidentes do que na minha, tem mais dispositivos do que lá na minha console, para eu poder mostrar para vocês como que a console ela vai se comportando, tá bom? Então aqui a gente tem, né, o correlacionamento com táticas e técnicas do Mitre. Isso é muito legal, porque fazer um correlacionamento desses caras com o framework do Mitre é crucial para alguns produtos em segurança, tá? Então, acho que eu creio que todos conheçam o Mitre, né? Eu vou recapitular. O Mitre ele é um framework que ele vai trabalhar com 14 táticas, né? E aí ele vai ter ali várias técnicas e subtécnicas aqui dentro, tá? Então ali, e com isso a gente vai conseguir, né? A gente consegue mapear e entender o que o atacante ele está fazendo. Então, se o atacante ele está trabalhando numa etapa de reconhecimento, fazendo um port scanning, por exemplo, na minha rede, ou se ele já conseguiu um acesso inicial via phishing, por exemplo, ou se ele já está fazendo a execução de código remoto, né? Ou se ele colocou um malware persistente. Então aqui vai meio que mapear todas as técnicas, né? A gente chama de TTPs, tá, gente? São táticas técnicas e procedimentos. Então, todas as TTPs, né, que os cybercriminosos podem utilizar, né? Então, isso é importante para a defesa, isso é importante para a segurança do ambiente, porque a gente precisa entender quando um cliente ele está usando uma tática de execução ou uma técnica de reconhecimento, uma técnica de reconhecimento inicial ali, do próprio port scanning, por exemplo, tá? Então, é legal a gente falar disso, e aí eu trago para vocês a questão de indicadores de ataque, tá? Então, sobre indicadores de ataques, é muito legal a gente entender que indicadores de ataque a gente já está falando de um produto um pouco mais avançado, de técnicas mais avançadas. Aí a gente já não fala mais de malwares commodities, a gente já não fala mais de malware simples com técnicas evasivas. A gente já fala de um ataque direcionado, ataques mais sofisticados, né? Normalmente o indicador de ataque, ele é alguma coisa que para a maioria dos sistemas de segurança passaria despercebido, tá, gente? Porque justamente eles vão. Uma comunicação com a rede, ela nem sempre vai ser alguma coisa interpretada como maliciosa. O que vai ser detectado como malicioso é o endereço, é o destino, né? Então eu tô me comunicando aqui com wannacry.com.br. Porra, esse daí é um site malicioso, né? Pô, tô me comunicando com lockbit.onion. Ó, isso aqui é um site malicioso. A gente sabe. Não, eu tô me comunicando com o endereço 10/2/39/97. Ponto, né? Ponto 39.97. Beleza, não consta aqui para mim que é malicioso, necessariamente. Tá? Não sei, aqui não consta como malicioso. Então, o que que vai fazer, o que que vai falar para a gente se isso é um indicador de ataque ou não? Né? Ele vai correlacionar, de repente, outros lados, né? Então, olha, toda vez que eu abro esse PDF que é novo na minha rede, ele faz essa comunicação. Sem esse PDF, ele não faz essa comunicação. Né? Então, a gente tem regras, né, de IOAs, né, de indicadores de ataque, justamente para a gente conseguir entender isso.
tá? Entender quando existe ou não algum problema ou quando existe ou não alguma possibilidade de problema, tá? Ah, e aí, gente, é legal a gente falar na onde que entra o MDR no nosso portfólio, tá? Esse cara aqui é o portfólio da Kaspersky. Aqui tem os principais produtos, não são todos, tá? Mas aqui tem os principais produtos. E a gente explicando esse portfólio, a gente vai ver que nós temos três estágios, né, três camadas de proteção, onde vai trabalhar níveis de ameaças que a gente vai se proteger e também níveis de maturidade de segurança de cada cliente, tá? Então aqui, por exemplo, a gente vai ver aqui que o Security Foundations, ele é para um time de TI, normalmente um time pequeno, tá? Esse time de TI, ele vai ter algumas necessidades distintas, de repente, de um time de SOC, tá? Então, o time de TI, ele não vai ter um cara, ele vai ser um cara que não vai ter muito tempo para ficar olhando, configurando proteções. Quem dirá ficar analisando indicadores. Então, a Kaspersky ela coloca um starter EDR, né, que é o nosso EDR Foundations, para esse tipo de cliente. E esse cara aqui vai proteger esse cliente contra ameaças commodities, contra ameaças mais numerosas. Esse cara aqui, não necessariamente ele está preocupado com muitas ameaças, mas ele tem que saber que ele vai poder navegar de forma segura, ele vai poder trabalhar de forma segura, tá? E uma vez protegido com isso, só vão passar ameaças que possuem técnicas, possuem TTPs, né, que a gente comentou, evasivas. Então são malwares que falam assim, pô, onde eu estou entrando eu sei que tem proteção. Então, se na onde eu estou entrando tem proteção, eu tenho que driblar. Se eu quero fazer o gol, eu tenho que driblar toda a zaga, tá? Então eu tenho que ser um cara que eu tenho que saber jogar bola. E aí eu vou lá e coloco isso no código e o malware passa a aprender a driblar isso daí. Para isso a gente coloca novas camadas de proteção. Aí a gente chega no EDR Optimum, tá? O EDR Optimum, ele é um carinha que a gente vai ver mais pra frente que ele vai fazer parzinho com o MDR, tá? Mas ele possui camadas de proteção e de gerenciamento maiores que o EDR Starter, tá? E aí, uma vez que você tem um EDR Optimum, a gente já vai entender que você já tem um time de TI um pouquinho maior e você já colocou alguém para segurança. Tá? Você já tem um cara olhando ali para a ferramenta, você já tem ali um cara garantindo cobertura de perímetro, então atualização de patches sempre aprovados, sempre verificados, uma gestão de criptografia, né, a nível de arquivo e disco recorrente e bem feita no ambiente. Controle de dispositivos dentro de cada endpoint, né? Regras de navegação, enfim, tem ali pontos que você vai conseguir configurar, né? E aí você vai precisar de um cara de segurança para isso, tá? E aí, uma vez a gente protegido já disso, a única coisa que passaria, tá? São ataques mais sofisticados. Aí são ataques que vão utilizar várias famílias de malware, são ataques que são direcionados a um ator, a um segmento, a uma empresa, tá? Específico. E ele é um ataque muito mais complexo. Então, ele é um ataque que normalmente vai demorar aí 6 meses, 1 ano para performar o ataque. Porque só desse 1 ano o cara passou, sei lá, 5 meses em reconhecimento, só fazendo engenharia social, né? Então, só aprendendo para ele conseguir fazer um ataque. E esse tipo de ataque é o mais perigoso e é o mais difícil de ser parado, tá? E para esse tipo de ataque, a gente já recomenda, na verdade, a gente já entende que o cliente ele já vai ter uma equipe de segurança madura, tá? Então não é um cara de TI que olha também para segurança, não é uma equipe de TI que tem um analista de segurança, não, é uma equipe de segurança que tem analistas. Cada analista vai ter ali a sua função, né? Então vai trabalhar a segurança do perímetro, segurança do endpoint, a segurança de dados, vai trabalhar a segurança de tudo, tá? E aí para segurança de endpoint, para segurança de perímetro, a Kaspersky ela coloca nessa camada aqui o XDR. Então o nosso XDR Expert, ele já vai trabalhar além de indicadores de comprometimento, tá? E junto com o MDR ele também vai olhar indicadores de ataque. Só que de uma forma que ele fica linkado com o nosso CIEM, tá? Então, junto com o XDR Expert, você vai ter XDR Expert e você vai ter o CIEM da Kaspersky. E com isso você vai ter uma visibilidade muito mais profunda do que está acontecendo no ambiente, tá? Isso daqui, gente, já são ferramentas mais avançadas e mais complexas. Então, é imprescindível que exista um ambiente de SOC para comportar essa ferramenta. Afinal, você vai ter gente aqui que vai saber atirar e você vai armamentar, perdão de novo, e a gente vai armamentar o seu time para proteger a empresa, né, dessas ameaças.
tá? E o MDR, vocês podem ver que o MDR ele consegue trabalhar em tudo isso, tá? Por quê? Porque desde o mais baixo, a Kaspersky ela sempre vai utilizar uma console de gerenciamento e normalmente é o mesmo agente, tá? Então, o agente, na hora que ele sobe para cá, você vai lá, você habilita o componente no agente, ele passa a exercer isso daqui. Habilita o componente, coloca a licença nele, ele vai começar a trabalhar, tá? E o MDR é a mesma coisa. O MDR ele vai conseguir ajudar aquele cara aquele time de TI pequeno que não tem tempo de olhar isso e quer uma cobertura maior. Às vezes ele tem endpoints críticos, ou ele tem, ou ele é de um segmento crítico, como segmento financeiro, segmento de healthcare. Então, vai trabalhar com um segmento crítico desse, né? E aí faz sentido ter alguém a mais olhando, né? Ou o cara às vezes já tem uma equipe de TI, já tem um SOC, uma equipe de segurança já estabelecida, e a gente sabe como é caro ter uma equipe dessa, né? Então, o tempo dessa equipe é caro. Então, se você conseguir economizar esse tempo, é melhor, porque às vezes você fala assim, pô, beleza, eu tenho um especialista, eu tenho um pleno e tenho dois júniors, por exemplo. Os júniors, eles vão mais aprender. Podem ser perspicazes, claro, mas eles vão mais aprender. Aqui a gente já não tem. Aqui a gente já vai trabalhar com analistas mais experientes, tá? São analistas da própria Kaspersky que vai olhar para o ambiente, tá? Então é muito legal a gente ter essa compreensão que o MDR, ele, independente do nível de maturidade, ele vai conseguir ajudar você, tá? Seja economizando tempo, seja aumentando a cobertura do seu perímetro, seja trabalhando junto com você, tá? Porque a grande ideia do MDR é justamente a pegar a telemetria, igual eu comentei, tá? E aí ele vai jogar para o SOC da Kaspersky. O SOC da Kaspersky ele vai filtrar tudo isso, economizar muito tempo e vai trazer respostas guiadas. O SOC ele não vai tomar ação, tá? O SOC da Kaspersky, tá? No MDR ele vai trabalhar junto com um analista de segurança, tá? Ele vai trabalhar junto com o security admin, porque o SOC ele vai publicar no portal o incidente que aconteceu e vai dar respostas guiadas, e o security admin vai poder seguir essa recomendação no KSC, tá? Na console de gerenciamento. E ele vai poder fazer uma remediação guiada no host, tá? Então é legal a gente entender desse ciclo, né? Como que ele vai funcionar. Beleza? Gente, eu vou abrir aqui agora a minha console para eu poder mostrar para vocês. Então, eu vou abrir duas consoles aqui. Primeiro eu vou abrir a minha console do KSC e depois eu vou abrir a minha console do MDR, tá? Então, o KSC que eu estou usando, tá, gente? É um KSC Cloud, tá? Então, ele é um produto SaaS, tá? E o MDR, ele também é uma plataforma cloud, tá? Felipe, eu preciso que o KSC seja local. Eu consigo? Consegue, a gente também consegue ter esse cara on-prem, tá? Então você instala em um banquinho de dados, instala aí o cara, você consegue ter toda a utilização normal e ter acesso a essa mesma console aqui. Só que o on-prem você ainda tem à disposição uma segunda console, tá? Que é uma console MMC, tá bom? Você também tem essa possibilidade. Então, ó, vamos lá. Igual eu comentei, né? Esse aqui é a nossa console, tá? Então aqui tem um dash com monitoramento, tudo bonitinho. Aqui a gente tem os nossos incidentes. Pode ver que eu tenho bem menos incidentes do que lá os prints que eu mostrei, né? Mas é legal a gente. Aqui são reais, né? Os assets, eu não tenho mais nenhum asset aqui dentro, né? Eu tirei todos aqui, mas eles ficam listados aqui, tá? E vamos abrir um incidente para a gente dar uma olhada, gente. Em fevereiro foi meu aniversário, e aí eu me dei um presente, que eu me dei um WannaCry de presente, e eu estourei no meu host, e pedi pro pessoal dar uma olhada, né? Então, olha só que legal. Eles dão aqui pra gente o que aconteceu, onde aconteceu, a prioridade, e eles vão dar aqui pra gente uma recomendação, tá? Ah, acho que vocês estão vendo certinho, né? Beleza. Então, vão dar ali uma recomendação, tá? E aqui ele vai correlacionar com o Mitre. Então, se você clicar, por exemplo, aqui, o Mitre, o WannaCry, ele vai usar a tática de execução, impacto, persistência e movimentação lateral do Mitre. Se eu olho aqui para impacto, por exemplo, e clico em impacto, eu sou direcionado lá para a página do mitre.org, que vai falar sobre essa tática, tá? E vai dar aqui todas as técnicas que tem ali dentro. Beleza? Seguindo mais um pouquinho,
Ele vai dar aqui pra gente o que aconteceu. Então, a descrição, nesse dia aqui, um arquivo suspeito nesse host aqui, sobre esse cara aqui, nesse usuário, dessa maneira aqui, foi executado. Então, foi detectado aqui, né, o WannaCry.zip. Eu forcei a execução dele, como um bom, como um bom curioso. E aí, ele foi fazendo tudo isso, né? Então, gerou esse executável com esse hash, o veredito, esse Trojan Ransomware, né? Depois foram lançados, né? Esses códigos aqui na camada mais baixa, tá? Depois começou a criar arquivos maliciosos nesses endereços aqui, foram esses arquivos nesses hashes, tá? Aqui ele vai dar pra gente alguns IOCs para a gente poder usar. Então olha só que legal. A gente pode pegar esses IOCs aqui e usar num scan de IOC na nossa rede, tá? Com a descrição novamente aqui, beleza? E ele vai dar todas essas informações pra gente. E aqui embaixo ele vai falar o que que eles recomendam, tá? Igual aqui. Aqui ele também falou que ele recomenda. Então, aqui no nosso caso, vamos ver o que eles falaram. Ó. Eu recomendo que vocês olhem o computador da rede corporativa, delete o arquivo, performa um full scan, né, antivírus, de um dispositivo confiável, instale as atualizações de segurança disponíveis do sistema operacional e até o momento a investigação ainda está em andamento. Se fosse um malware novo, teríamos novas informações aqui, tá? Por que que a gente não teve novas informações aqui? Porque quando eu estourei esse malware, não foi aberto um incidente porque o meu tenant é um tenant de engenharia, tá? É um tenant de teste. Então, eles não vão fazer realmente porque eles sabem que é teste. Diferente de eu pegar, por exemplo, o MDR em algum cliente, em alguma POC e estourar alguma coisa, eles vão abrir um incidente. Só que por que que eu fiz isso, né? Qual que é a ideia de eu demonstrar? A ideia de eu demonstrar é que eu posso ter visto alguma coisa estranha, igual eu comentei mais cedo, e eu abri um teste, né? Então vem aqui em incidentes e eu adiciono um incidente novo e explico para eles o que aconteceu, onde aconteceu, né? E aí a gente pode conversar com esses caras, tá? Então olha só que legal. Eu falei quem foi afetado e eu falei o que que aconteceu, ó. Teste do Ransom WannaCry. Eu rodei um sample do WannaCry para um teste de MDR interno. E olha só que legal, a gente pode conversar com eles, tá? Então aqui a gente pode ter uma conversa direta com o especialista que está recebendo nossa telemetria, que tá responsável por esse incidente. Então aqui eu comentei, né? Falei, olha, eu fiz aqui alguns testes, tal, me manda alguns relatórios, né? Daí ele falou, pô, beleza, aceitei seu pedido, criei o relatório 950.032. Foi o relatório que eu mostrei para vocês, lá do WannaCry. Beleza? Isso aqui é muito legal, gente, porque vai ajudar a gente a relacionar com o Mitre, vai ajudar a gente com indicadores de comprometimento, para a gente poder usar e vai ensinar a gente como responder. Felipe, como é que eu vou responder? Aqui no seu KSC, tá? Aqui na sua console de gerenciamento de algum EDR, tá? Quem tem MDR também tem EDR óptimo, tá bom? Então, aqui ele vai permitir que o quê? Olha, pega essas tarefas, né? Então, por exemplo, ali no caso foi detectado pelo Cass, que é o nosso agente. Eu não tenho ele mais aqui, tá? Que eu já tirei ele daqui. Mas eu tenho aqui um outro cara, imagine que é a mesma coisa, ele também vai abrir um cartão de alerta pra gente, que vai permitir, por exemplo, que a gente isole o computador da rede via single click para a gente poder trabalhar, tá bom? Ele vai permitir que a gente faça isso. Felipe, e aqueles IOCs lá? A gente pode fazer uma tarefa de scan em toda a rede, tá? Aqui pela Kaspersky, em toda a rede, usando aqueles IOCs, tá? Então, eu venho aqui, seleciono o agente que eu quero, eu faço uma verificação de IOC. Eu pego esses caras aqui, eu pego esses carinhas aqui e eu coloco dentro dessa tarefa. E ele vai performar um scan de IOC dentro de toda a nossa rede. Beleza? Gente, de demo, eu creio que seja isso, tá? Então agora eu acho que é mais questão de perguntas, né? Acho que a gente já pode ir agora para perguntas e entender se temos algumas perguntas. A gente tem acho que um tempinho legal ainda para responder. Opa, Felipe, temos sim, tá? Pessoal, caso você ainda não tenha vocês ainda não tenham feito as perguntas via o botão Q&A,
fica agora esse momento para a gente poder estar conversando um pouco. Felipe, tenho separado aqui algumas perguntas, tá? O pessoal fez durante a apresentação. Uhum. A primeira, tá? Queria falar, uma pergunta anônima, mas o pessoal ainda está com algumas dúvidas a respeito desse novo, da mudança de portfólio da Kaspersky, né? E a Uhum. pergunta é se o tem umas duas, né? Duas perguntas, na verdade. O Uhum. Kaspersky Endpoint Security for Business, se ele não existe mais e se agora é somente a linha NextDR que está disponível. Legal, legal, muito boa pergunta. A Kaspersky antes, quando ela tinha o Endpoint Security for Business, né, ou o nosso CASB, né, que é a nossa sigla, ela tinha algumas linhas de produtos, tá? Que era basicamente os mesmos produtos para fazer ali as mesmas coisas. Então nós tínhamos o Kaspersky Endpoint Security for Business, que era o CASB, e a gente tinha o Kaspersky Endpoint Security Cloud, que era o nosso CAS Cloud. Junto com isso, a gente também tinha o nosso Kaspersky Endpoint Detection and Response. Então, o que que acontece? A Kaspersky ela simplificou o portfólio, tá? Hoje o CASB, o CAS Cloud e o Kedro, tá? Que era o nosso EDR, ele não existem mais. A Kaspersky ela concatenou esses produtos na nova linha Next. Então hoje ela tem o Kaspersky EDR Foundations, tá? Que para quem já tem o produto seria o EDR, o CASB Select, o CAS Cloud, né? O user ali, né? Então é o EDR Foundations. E nós temos também o Kaspersky Next EDR Optimum, que aí vai trabalhar o Kaspersky Endpoint, o CASB, né? Advanced, vai trabalhar o CASB Total, vai trabalhar o próprio EDR Optimum, né? O Kedro, né? E aí, passando disso, ela trabalhou as camadas mais acima, né? Para o novo XDR Expert. E no ano que vem a gente vai lançar um outro XDR, que é o nosso XDR Optimum. Então a gente vai ficar com 4 produtinhos ali, tá? Na linha Next, tá? Mas a parte de CASB, CAS Cloud e os outros EDRs, eles foram desativados. Quem tem esse Entendi. cara, na renovação, já vai renovar para o próximo, né? Pro Next, tá bom? Perfeito. Próxima pergunta é: qual a diferença da versão do EDR para esse MDR? Ah, legal. Os dois são detecção e resposta, né? Então os dois são DRs, né? A diferença é que o EDR ele é detecção e resposta para o endpoint. Então o security admin, tá? O cara que vai estar pilotando a console, ele que vai responder, tá? A console detecta, ele que vai responder. Então ele faz uma detecção proativa e uma resposta proativa, tá? O MDR ele é um pouco mais passivo. Então ele vai receber a telemetria. Quem vai trabalhar no endpoint é o EDR. Só que o MDR ele vai ser gerenciado pela Kaspersky. Então, às vezes, o security admin ele recebe um incidente, ele não sabe muito como responder. Ele vê lá assim, tá bloqueado, tá deletado, tá quarentenado, então beleza. E às vezes não é assim. Então, o MDR ele vai olhar isso e vai falar assim, cara, faz um início de thread hunt na sua rede, busca esses arquivos na sua rede, garante a integridade da sua rede, que às vezes apontou só ali porque alguém executou. Às vezes o mal ele está hibernando, que existem técnicas de hibernação, e é legal você buscar esse cara, tá? Então o MDR ele vai fazer isso. A principal diferença é que o MDR ele vai ter um time da Kaspersky olhando para a telemetria. O EDR é você que vai olhar para o que vai acontecer e você que vai responder, tá? Beleza? Mais uma pergunta, pessoal. Caso vocês tenham algum caso específico que está passando ali na empresa de vocês e ainda a gente não consiga abordar, pode encaminhar as perguntas também para comercial@dinamio.com.br. Mas enquanto isso, a gente aproveitando esse tempinho antes do final do webinar, mais uma pergunta aqui, Felipe, do Rodrigo Pimentel da Silva. Ele diz o Uhum. seguinte: trabalho numa empresa com 550 dispositivos, entre servidores Beleza, e estações, e usamos o beleza. Kaspersky Endpoint Security Cloud para, desculpa, usamos o Kaspersky Endpoint Security Cloud Pro. Essa Uhum. seria a melhor solução da Kaspersky para o meio ambiente? Bom, Rodrigo, ambiente ele vai variando de ambiente para ambiente, tá? Não é só número de dispositivo. A gente tem muito a ver estrutura de segurança que você tem, time de segurança que você tem e o que você precisa realmente, tá? Esse que você tem é o CAS Cloud, né? Então, o CAS Cloud Pro, ele é um cara que ele tem EDR, ele é um cara que ele tem criptografia, ele tem controle de aplicação. Então, ele já tem um nível de segurança bacana, tá? Nível de proteção. Quando a gente fala da console que eu mostrei, né, do KSC, você já tem a possibilidade de você ter o KSC, tá? Você vai ter ferramentas a mais de gerenciamento,
tá? No seu caso, normalmente passou de 300, 350 licenças, eu já recomendo o KSC. Com a nova linha Next, tá? Quando você for renovar o seu CAS Cloud Pro, você já vai renovar para a linha Next. E aí você vai acabar renovando para o Next EDR Optimum. E o Next EDR Optimum ele vai permitir que você continue na sua console, tá? Que já está configurada normal, não vai mudar nada para você. Você vai ganhar algumas coisinhas, tá? Mas do que você já tem montado não vai mudar nada. Ou que você mude para o KSC, tá? Mantendo a plataforma SaaS. E aí no KSC você vai trabalhar de uma forma um pouquinho diferente. Quando a gente fala de MDR, o MDR ele é mais focado num ambiente mais crítico. Então, às vezes, você fala assim, pô, Felipe, eu tenho 550 dispositivos e eu achei 550 licenças do MDR muito caro, considerando que eu ainda vou ter o meu CAS Cloud Pro. Só que eu preciso desse cara para um pessoal crítico, sei lá, para 50 servidores críticos. Eu posso colocar para esses caras para eu poder, de repente, explicar para minha diretoria, explicar para eu poder argumentar sobre esse produto? Pode, você pode colocar numa parte do seu ambiente, a gente recomenda na parte mais crítica. Essa parte crítica vai ser monitorada, né, 24/7 pelo ambiente de SOC da Kaspersky, e aí você vai poder trabalhar dessa maneira. E depois você pode ir cobrindo mais o seu ambiente com MDR, tá? Lembrando que, como do CAS Cloud Pro para o EDR Optimum, né, você já vai migrar naturalmente. Quem tem MDR também vai ter o EDR Optimum, tá bom? Também vai precisar ter esse cara, porque o EDR Optimum é que vai permitir que você responda no seu ambiente. O MDR vai direcionar, tá? O MDR ele vai iluminar o caminho e o EDR vai percorrer, beleza? Mais uma pergunta aqui, Felipe, do Marco Túlio Amaral Machado. Qual é a diferença das duas consoles de acesso demonstradas e possuímos tendência de unificação delas? Não tem nada em roadmap de unificação, tá, Marco? Tá? Em roadmap não tem nada. Mas a principal diferença é que, cara, a console como eu sei do KSC, tá? A console de gerenciamento, é nessa console que você vai gerenciar as políticas de proteção, tá? As políticas do seu EPP. Então ali você vai gerenciar política de controle web, política de arquivo, tarefas de scan, tarefas de IOC, vai olhar relatoria, né? Nenhuma console você vai fazer isso. Na console do MDR, a console do MDR é o portal onde os analistas de segurança vão postar o que vocês têm que fazer, o que eles recomendam que você faça. Tá? Então, a ideia o próprio IDR ele já vai trazer uma recomendação para você, tá? Mas não vai ser nada de forma, digamos assim, customizada, tá? O MDR não. O MDR alguém vai olhar para o seu ambiente e vai falar assim, putz, no computador do Marco aconteceu isso, isso e isso. Marco, ó, você baixou um executável chamado fotosdapraia.exe. Isso daí é malicioso por conta disso, disso e disso. Você rodou, cara, no background fez isso, isso e isso, tal, 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 tal. Tá? Então vai ser específico ali para você. Então, ó, cara, nesse caso aí, deleta esse arquivo, faz um IOC desse arquivo, mas olha esse hash, esse hash, esse hash. Tá? O EDR ele vai te dar todos, aí você vai ter que analisar, você vai ter que fazer uma análise prévia lá pela outra console, tá bom? Mas são essas principais diferenças. Unificação por hora em roadmap a gente não tem nada, tá? Beleza. Mais uma pergunta aqui também, Felipe. Pergunta anônima. E ela diz o seguinte: a nossa versão é o Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced para Beleza. 200 notebooks comprados há 3 anos. Vou seguir para a renovação para o EDR ótimo, pois preciso seguir com essa versão, devido aos notebooks da empresa serem criptografados com Kaspersky via AD. E o único Show. ponto negativo é que agora 90% das estações, né, notebook, estão em home office e não trabalham na VPN 100% do tempo. Não consigo acompanhar isso em tempo real, o monitoramento. Tem alguma solução para isso? Cara, tem boas práticas, tá? No seu caso, você vai trabalhar com uma console local, né? Console do CASB Advanced. Para ele ser SaaS, ele é apenas acima de 300 licenças, tá? Ah, nesse ponto, cara, chama depois a gente para a gente entender melhor o seu caso, tá bom? Que a gente tem ali meios, aí vai depender muito de ambiente para ambiente, mas a gente tem ali meios ali da gente conseguir fazer essas atualizações, tá bom? Da gente conseguir trabalhar políticas, da gente conseguir atualizar seus agentes, então tem meios mais fáceis ali da gente fazer isso, tá bom? Dele não buscar necessariamente
ele vai sempre buscar console, tá? É natural, mas ele de repente buscar outros endereços web, tá? Pra gente ver. Vai mudar, cara, muito de ambiente para ambiente. Essa pergunta é uma pergunta muito específica, beleza? Sim, Aí a sim. gente depois. Pode mandar um e-mail lá para o comercial@dinami.com.br que a gente marca uma call com o time Kaspersky, faz essa ponte. Ou como você já possui já a solução Kaspersky, converse ali com o seu fornecedor fabricante para fazer essa ponte também, tá? Próxima pergunta aqui para finalizar, Felipe. É uma pergunta do Andrei Caetano. Bom dia, pessoal. Uma pergunta simples. Hoje eu possuo a minha solução Kaspersky KSC local, no caso on-premise. Beleza. Com a aquisição do MDR para minha empresa, eu tenho como unir as soluções do mesmo banco que tenho do SQL Express? O MDR ele não é instalado, ele não é local, cara. É bem legal isso, porque é o seguinte: hoje você já tem o KSC instalado e você já tem seus agentes de segurança distribuídos. O que você vai fazer é, uma vez você adquirindo o MDR, você vai colocar o MDR na sua console, tá? Você vai subir a licença para ele. Você vai atualizar os agentes que já estão nos endpoints, apenas para eles enviarem a telemetria para a sua console do MDR. E a console do MDR ele é SaaS. Então, aquela console que eu mostrei, que tem uns assets que eu mostrei tanto no PPT quanto a console em si, ela é SaaS, tá? Então você não vai linkar dessa maneira, tá bom? Então você vai o que você vai linkar é quando aí é um pouquinho mais técnico, mas quando você adquire o MDR, você adquire o endereço dessa console em si, que é um blob que você sobe na política do MDR que você vai aplicar nos agentes. Tá? Então, quando você sobe esse blob, aquele agente já vai mandar telemetria para aquele endereço específico, que vai ser aquela console de MDR. Então, você vai ter as informações no seu KSC para você poder responder, e você vai ter as informações do MDR, que vai ser a orientação do time de SOC da Kaspersky. Tá? Então, nesse caso, você não vai ter nenhuma preocupação. Pode continuar usando o seu SQL normal aí, tá? A gente só vai recomendar o SQL, mudar de SQL do Express para o normal a partir de um número específico de dispositivos, tá? Um número alto ali de dispositivos. Show? Perfeito. Fechou. A gente tem ainda algumas perguntas ali, tá, pessoal? A gente vai encerrar o webinar aqui, mas caso ficou alguma pergunta pendente, pode enviar ali para o comercial@dinamio. A gente vai estar atendendo vocês, tá? Vamos fazer essa ponte para a gente continuar desenvolvendo, tá? Esses cenários. E que agradeço a presença também do Felipe e não esqueçam de nos seguir em todas as redes sociais, @Dinamio Tecnologia. Pessoal, muito obrigado pela atenção e um bom dia para todos. Valeu, gente. Brigadão aí. Bom dia, bom almoço aí pro pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.